irmãos, mais uma vez nos encontramos aqui na representação de nossa escola Jesus Cristo e estamos com uma mensagem para preparação para nossa prece, um poema belíssimo intitulado Exortação, de Luiz Carlos da Fonseca. Sofre, mas não declines da confiança, que sereno puseste no futuro. Se és bom, tem o caminho mais seguro. O bem é uma subida que não cansa. Sofre que o sofrimento é uma esperança em quem deseja revelar-se puro. Que for o claro, se não for o escuro. Sem sofrimento, a glória não se alcança. Não te assustem pedradas. Olha o mundo com os olhos virgem dos relances da ira. Vê que o solo ferido é mais fecundo. E se tens na alma o céu, por que temê-las? As pedras que o homem contra Deus atira, ao contato do céu, tornam-se estrelas. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos nessa hora, Senhor, pedir que aclare os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, Senhor, com os nossos corações, que as nossas angústias, a nossa confusão mental, os nossos medos, os nossos temperamentos, Senhor, possam ser silenciados para que tenhamos ouvidos de ouvir, para que possamos sentir em nossos corações a mensagem, a Tua mensagem para cada um de nós. Ampara-nos, protege os nossos lares e que essas vibrações de agora possam espargir em direção a quem precisar, Senhor, e que neste momento, juntos, possamos ser um ponto de luz neste momento de pandemia. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, e de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta tarde. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, a nossa mensagem de hoje, como de costume, já previamente escolhida, tem o seguinte título, e está no livro Caminho, Verdade e Vida, da série de Emmanuel, comentando o Evangelho. Tem o seguinte título, Pior para eles. E eu fiquei pensando que, numa primeira percepção, algum de nós pode ter uma sensação estranha ao escutar esse título, pior para eles. O tom que acabei de dar agora pode ser esse. Pode ser uma visão infantil. Pior para você, quem manda? E aí me fez lembrar de uma passagem muito importante, muito interessante, quando o doutor da lei vai em direção a Jesus e faz a seguinte pergunta: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E diz o Evangelho que ele fez isso para colocar Jesus à prova. E Jesus responde, como de costume, com duas perguntas. A primeira pergunta é, o que está escrito na lei? E a segunda, talvez a menor pergunta feita por Jesus, mas de grande profundidade, como lês? Guardemos essa pergunta, como lês? O doutor da lei responde, e diz o Evangelho, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento,
e ao próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: respondestes bem, faze isso e viverás. E aí o doutor da lei diz aqui, querendo justificar a si mesmo, isso também é muito interessante, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus responde ao doutor da lei, falando sobre a parábola do bom samaritano. Essa pergunta pequena, mas muito profunda, como lês? É toda a essência da reflexão de Emmanuel com esse título, Pior para eles. Como lemos a vida? Como lemos a pobreza? Como lemos o outro? Como lemos as dores? Como lemos a pandemia? Como lemos, veremos a vida e enxergaremos a vida. Então é uma pergunta muito interessante porque, de acordo com como lemos, e se nossa mente está muito saturada de teorias, por que não dizer estranhas, se nossa mente está saturada de nossos excessos mentais, de nossos medos, de nossas dificuldades, se a nossa mente está saturada de orgulho, de egoísmo, teremos uma maneira de ler. Porque é interessante que Jesus responde ao doutor da lei com duas perguntas. O que está escrito na lei é uma coisa, como ler é outra coisa. Então existe a circunstância, que é evidente, como existe um texto, como existe uma passagem do Evangelho, como existe a lei de Deus. Agora, como eu leio? Isto é, como eu entendo? Como eu compreendo? E eu vou compreender com a minha maneira de ver a vida, com a minha personalidade, com o meu entendimento. Por isso que esse título, e perdoem-me a introdução um pouco grande, mas esse título vai depender de como você lê o título Pior para eles, e você vai ou não ter abertura para compreender o restante do texto. Porque numa primeira vista, um título Pior para eles, numa visão infantil, pode ser uma vingança, uma ironia ou até uma postura infantil. Mas veremos com o desenrolar da própria mensagem que essa pergunta, como lês, está em plena consonância com o título Pior para eles. Vamos ao texto. Repetindo, o texto Pior para eles está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, e Emmanuel comenta o versículo 21, Lucas capítulo 4. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Quer dizer que naquele momento, Jesus está iniciando inclusive todo o seu trabalho de falar e de pregar e de revelar a verdade através da palavra, a palavra divina. E ele diz que a partir daí se cumpre o que está na Escritura aos nossos ouvidos. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Jesus chega a Nazaré, é entregue a ele o livro de Isaías, a parte que estava aberta vai falar justamente disso. Pregar o evangelho, curar os quebrantados de coração, dar visão aos cegos, pôr em liberdade esses quebrantados, e Jesus termina e diz isso: hoje se cumpriu nessa escritura
em vossos ouvidos. Diz aqui Emmanuel. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que à primeira vista parecem vagabundos itinerantes. Aí a primeira questão é: investigar, você quer inquirir, indagar, mas nem sempre cumprimos com o sentido maior da palavra investigação. Porque alguém que investiga, ela tem uma postura metódica e consciente para descobrir. E aqui ele diz que muitos parecem vagabundos itinerantes, isto é, pessoas que perambulam, vão para um lado, vão para o outro, procuram uma religião, vão para outra religião, e as pessoas chegam a dizer assim: já rodei todas as religiões e não consigo encontrar. Talvez precisamos entender se realmente queremos encontrar, se realmente há esse desejo de busca. E aqui ele diz que muita gente sai à procura, vai a grupos religiosos de várias faces, porque a doutrina espírita tem algo muito interessante que combina inclusive com a fala da Dalai Lama, que a melhor religião é a que nos faz melhores. Continua Emmanuel. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais, compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Isso aqui é muito consolador. Saber que muitas vezes nossos amados, nossos queridos que já partiram, amigos espirituais, benfeitores espirituais, que nos dão algumas intuições, nos levam a entrar num templo religioso, a buscar determinadas coisas, numa sugestão muito positiva e muito amorosa e muito cuidadora, e nos faz entrar naquele grupo. Minha mãe, ela tinha uma coisa muito interessante, e mesmo com o Alzheimer, ela nunca se perdeu disso. Quando ela via alguém sendo preso, sobretudo se eram jovens, se eram menores, e mesmo homens adultos, ela sempre dizia: meu Deus, ele deve ter uma mãe. E mesmo com Alzheimer, ela nunca se perdeu dessa compaixão. E eu costumo dizer aos jovens da mocidade da Escola de Jesus Cristo que muitos desses que perambulam pelas ruas, abandonados, jogados, com certeza possuem almas amorosas, mães de outros tempos, que buscam dar essas boas ideias, essas intuições, e que muitas vezes esse espírito amoroso nos diz: adentre esse templo, escute. Talvez uma mãe amorosa querendo nos dizer. Continua Emmanuel. Eles próprios não saberiam definir essa vocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir. Por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir. Há pessoas que são chamadas, às vezes até um convite: vai ali no grupo, a pessoa vai, por educação, por gentileza, se faz presente. Aí que Emmanuel diz que, na verdade, é muito mais do que isso. É essa fala que o faz chegar próximo ao Evangelho para que possa ouvir. E aí diz Emmanuel:
é que soou o momento da revelação espiritual para eles. Há momentos em que a espiritualidade superior nos conduz mais perto do Evangelho, ou melhor dizendo, consegue fazer com que nos acheguemos, que nos aproximemos mais de uma casa religiosa, repetindo de qualquer expressão, desde que a presença de Deus se faça presente. Não é uma redundância, é uma realidade. Diz Emmanuel, muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. Olha o que Emmanuel destaca de tantos que se comportam, diz ele, alguns indiferentes. A indiferença, ela normalmente acontece porque a pessoa não se sente atraída. Talvez a forma, a linguagem, há grupos religiosos que chegam até a se descaracterizar um pouco para tentar agradar as pessoas. E fogem do fundamento maior. Há outros que ele diz aqui, Emmanuel, que são irônicos. A ironia é um pouco prima da mentira, né? Porque a ironia é uma zombaria. E a pessoa se protege da zombaria não dizendo o que quer dizer. E se for advertido, não foi bem isso que eu quis dizer, né? Esse é o comportamento do irônico. Um outro grupo de pessoas, Emmanuel diz assim, os recalcitrantes. O que seria isso? Pessoas que têm dificuldade por ceder, por obedecer. E é importante que venhamos a lembrar que, inclusive, para que venhamos a ter uma boa liderança, precisamos primeiro saber obedecer. Sabendo obedecer, conseguimos ter mais capacidade para liderar. Mas Emmanuel diz o seguinte, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa no ombro. Quando eu estava preparando a aula para os jovens no domingo, eu busquei a palavra responsabilidade e achei uma curiosa definição. A pessoa fala assim, imaginemos que a palavra responsabilidade tem duas dentro dela, e habilidade. Aí disse a pessoa, responsabilidade é a habilidade de responder. Olha que interessante. Quanto mais conhecemos a verdade, mais nos libertamos. E automaticamente temos mais habilidade para responder. Porque a responsabilidade é isso. Se aqui diz que hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos, é porque já escutamos uma outra maneira de enxergar a vida, o funcionamento da vida. A ressurreição do Cristo é, em maior expressão, a vitória da vida sobre a morte. É a revelação da eternidade como uma âncora. A eternidade, esse olhar de eternidade, é o olhar que a vida não termina neste tempo, ela permanece. E Jesus retorna para dizer, a vida maior vai além desse mundo material. Então, se já tivemos o contato com, mesmo sejam parcas revelações, já temos responsabilidade, isto é, habilidade para responder. Por isso que quando lia essa passagem, me veio um outro versículo de Jesus, que creio que completa muito como lês,
e que está bem de acordo com isso, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, que é um versículo bastante elucidativo. Diz Jesus: vede, pois, como ouves. Como ouves? Como ouvimos? Porque ouvidos temos, mas a maioria de nós, o nosso ouvido é superficial. Então não é nem o que ouves, é como ouves. Como ouve a fala do vizinho? Como ouve a fala da esposa? Como ouve a fala do marido? Como ouve? Como ouve? Vede, pois, como ouves. Há ouvidos de pessimismo, há ouvidos que se detêm, que se prendem a notícias escandalosas, há ouvidos que se dedicam a boatos, há ouvidos de festa. Então Jesus nos pergunta: vede, isto é, preste atenção, como ouves? Porque de acordo com como ouvimos, de acordo com esse nosso ouvir, entenderemos a vida e nos relacionaremos. Por isso que é preciso desocupar esse coração e desocupar para que Jesus possa estar presente. Se nós observamos as grandes almas, elas se colocam sempre como muito menores diante de Deus. E por quê? Porque quando a luz entra, quando ela adentra, quando ela se faz presente na alma do ser humano, no coração do ser humano, a luz ilumina e vai mostrando os lugares menores. Vai mostrando os detalhes, aquelas partes de nosso temperamento que precisam ser transformadas, modificadas, renovadas. Por isso é muito importante compreender, e isso é primeiro consolador, que os nossos amados que já partiram estão sempre buscando nos dar uma intuição, uma voz que nos diz, e a lei de Deus está dentro de nós, não está fora, está dentro da nossa consciência, que esses ouvidos de ouvir é que precisam ser modificados. Não basta estarmos com essa possibilidade de escuta, porque como diz Emmanuel, ouvidos de ouvir, nós temos, mas nossos ouvidos por vezes são superficiais. Mas mesmo que venhamos a ter essas dificuldades, se já entramos em contato com a espiritualidade superior, com o Evangelho, há uma mensagem no livro Opinião Espírita que diz que o espírita que não progride de 3 em 3 anos permanece estacionário, porque a lei é a lei de transformação, de renovação. Por isso o clamor é esse: vede, pois, como ouves. Vede como lemos a nossa vida, como lemos as circunstâncias, que na verdade é como entendemos, como percebemos o que está ao nosso redor. E para isso é preciso que a gente faça, e Jesus nos aconselha a essa atitude intimista de entrar no nosso quarto, que é no nosso interior, e fechada a porta, orar ao Pai. E suplicar a Deus que venhamos a ouvir, não com os nossos ouvidos tão viciados,
mas escutar além. Por isso que muitas vezes precisamos silenciar, ao invés de reagirmos, porque segundo Emmanuel, a misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de bondade infinita, cumpriu a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Pior para mim, se não desejar essa transformação interior. Pior para mim, simplesmente disser, eu sou assim e não me transformam. Precisamos ter mais largueza de compreensão e o Evangelho nos ajuda a isso. A oração nos faz sair dos nossos excessos de compreensão, o nosso olhar viciado, míope, que lemos a vida de uma forma ainda muito primária. Quantas vezes falamos para as nossas crianças, Deus castiga? Meus irmãos, que visão é essa de Deus? Deus é Pai. Essa foi a mais dadivosa das revelações de Jesus. Deus é Pai, e um Pai que não se muda, não modifica. Deus não muda. Nós nos transformamos e precisamos, para que não venhamos a sofrer, tudo que venha a entrar nos nossos ouvidos, que seja de Deus, do Evangelho, que nos faz modificar, que venhamos a ter ouvidos de ouvir, que nos reconheçamos necessitados de transformar a nossa maneira de ver. Por isso que quando o doutor da lei disse a Jesus o que está escrito na lei, todos nós já escutamos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração para eles é sede da inteligência e do sentimento. Então é a unidade. Entender o Evangelho vai muito além da alfabetização ou de titulações acadêmicas. Porque é essa unidade, é com o coração que se entende. De toda a tua alma. Para eles, a alma é a junção do corpo e do espírito. Não há, na verdade, não há separação. A lei de Deus é de unidade. E a unidade, que é o centro, não quer dizer que somos enlatados e que todas as pessoas precisam ser idênticas. A unidade é a junção, não é servir a dois senhores. De toda a tua alma, de todas as tuas forças. Todas as forças são todos os bens, todos os recursos. E na parábola do bom samaritano, o samaritano deu inclusive do recurso material. E de todo o teu entendimento. Essa mensagem de Emmanuel, o que ela nos conclama, o que ela nos diz, estamos no século XXI, no terceiro milênio. Pietro Baldi nos falou no século XX, ele é um filósofo espiritualista desse século XX, que a humanidade passa por um momento dos mais belos em toda a sua trajetória. Por quê? Porque hoje não há nenhum verniz social que diga que não podemos fazer, que não podemos transformar. Hoje precisamos nos posicionar, precisamos escolher. Então a humanidade se encontra num estágio onde ela já escutou, e muito. Já escutou e muito o que já foi dito, que está, como diz o versículo, hoje se cumpriu nessa escritura em vossos ouvidos. Meus irmãos, que tenhamos
esse entendimento de que nossa maneira de ver a vida, ela precisa ser transformada, que mesmo que sejamos doutores da lei, não é este o maior recurso para nos aproximarmos de Deus, nem compreendermos. Quando eu tinha meus 17 para 18 anos, o fundador da Escola de Jesus Cristo, a quem tive a graça de conviver, ele falou para mim muito diretamente: minha filha, você não busque compreender Deus porque o raciocínio humano não tem a grandeza da compreensão do que seja a lógica divina. O que ele quis dizer para mim, minha filha, tenha humildade. A verdade não é a dos meus olhos. A verdade, ela é divina. E o que percebemos está sempre de acordo como lemos. E por isso precisamos nos transformar. Kardec nos deu 2 grandes mandamentos, que está obviamente dentro desse mandamento maior. Diz ele: espíritas, amai-vos. O segundo mandamento: espíritas, instruí-vos. E o amor vem primeiro da instrução. Tem espírita fazendo o inverso, mas é primeiro o amor. Por isso que a doutrina espírita se firma num tripé: religião, filosofia e ciência. E Chico disse que se a religiosidade saísse do espiritismo, ele sairia, inclusive porque os fundamentos estão nesse tripé. Por isso destacamos essa fé raciocinada. Mas a fé raciocinada é essa, do amor a Deus com o nosso coração, que é essa junção, o coração como sede da inteligência e do sentimento. Que Deus nos abençoe para ouvir com o coração. Que tenhamos a humildade de compreender o quanto o nosso entendimento ainda é parco. E que tenhamos a coragem, inclusive, sim, de nos arrepender. Eu às vezes escuto as pessoas dizendo: eu não me arrependo de nada do que fiz. Por que não podemos nos arrepender do que já fizemos? Precisamos nos arrepender. Isso não nos torna menores do que ninguém. Precisamos modificar e guardar essas 2 perguntas de Jesus. Como lês? E a segunda, que é uma pergunta indireta: vê depois como ouves. Para nossa prece final, eu peço licença para nosso encerramento para ler uma oração de Emmanuel. Tem o título de agradecimento, que creio que a virtude da gratidão é uma das mais difíceis de conquistarmos. Que venhamos a nos silenciar nesta hora, fechar os nossos olhos para ajudar a nossa concentração, e lerei aqui a oração com o meu coração também em prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve,
pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz, de que nos enriquece a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo em ti louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão dessa tarde. Que assim seja, Senhor.